Damos início a nosso estudo bíblico, Conexão Bíblica, estudando o Evangelho de João. Não é uma missão pequena. O Evangelho de João é um dos 4 evangelhos e o mais rico assim, em informações que nos leva até o propósito final de Deus, que é entender para onde o Senhor vai nos levar no reino eterno, na Jerusalém Celeste. E então nós temos trilhado esse caminho e vamos fazendo isso sempre contentes com todos aqueles que nos ouvem e ao mesmo tempo com o ajudador, a presença do Espírito de Deus que está no meio de nós. É nessa fé que nos reunimos e é nessa fé que nos colocamos na presença de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo. Senhor, entregamos estes momentos ao vosso Santo Espírito. Ele é aquele que está como intermediário entre nós e o Senhor. Ajude-nos a ouvi-lo neste momento e a nos limitarmos àquilo que Ele nos ensina, que possa produzir vida, porque o Senhor é o Senhor da vida eterna. E este é o Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos para que tudo aquilo que é próprio de nós mesmos seja colocado em segundo plano, e só aquilo que vem pelo Teu Espírito, que vem dessa interação nossa com Ele nestes momentos em que consagramos, Senhor, a Tua presença, que possa, Senhor, fluir então. Isso somente possa chegar, Senhor, ao ouvido de quem ouve e possa penetrar em nós, como a palavra deve penetrar em nós. Assim clamamos na graça de Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos dar início aí ao capítulo 8, né? Mas antes, lembrando, nós terminamos falando um pouquinho daquele período que ainda estava em curso, né? Aí no capítulo 8, que é a festa dos tabernáculos, um período dolorido, né? Um período difícil da caminhada de Jesus neste mundo, onde houve muita oposição, muita contestação, principalmente por parte das autoridades, e um período delicado, em que Israel se dividiu e parte acolheu a Cristo, aquele que era a profecia que se cumpria, né, da vinda do Filho de Deus, e outra parte ficou apegado àqueles critérios da lei, e não que a lei fosse errada, né? A lei é justa e boa. O problema da lei é que ela não é capaz de mudar a pessoa, ela é simplesmente uma determinação, uns preceitos que cabe ao homem seguir por obrigação, por esforço, né? E foi assim que Israel caiu, que parte deles ficaram fora e aguardam esse resgate que há de vir. Mas a boa notícia nisso tudo é que abriu-se o espaço para que este evangelho chegasse a todos nós. Falamos bastante dessas coisas, né? Mas sempre cabe lembrar, nós estamos aqui por causa de uma nova aliança. E nós terminamos o nosso estudo da última vez falando do novo sinal. Assim como a primeira aliança tinha o sinal, um sinal na carne, né? Que levava aqueles que eram a descendência de Abraão, né? Esse sinal agora deixou de ser importante em Cristo. E existe um novo sinal. E esse novo sinal é justamente algo que acontece no ser humano e que vai mudá-lo não na carne, mas no espírito. Lembrando que o homem é composto de corpo, que é a carne, alma, que é a mente, o raciocínio, o poder de decisão, e o espírito, que é o lugar dos valores, né, do ser humano. O espírito do homem sem Jesus é um espírito que tende a ceder aos apelos da carne. Mas Jesus veio trazer uma condição
de o nosso espírito ouvir o Espírito de Deus. E essa condição acontece pelo batismo. Então, o batismo começa como o nosso sinal, o sinal do povo de Deus hoje em dia. E é isso que nós precisamos ter em mente. Não é algo qualquer, não é apenas uma data que se cumpriu. Nós falamos disso, estou insistindo. Não é só algo que tem que estar na memória. O batismo é, na verdade, uma decisão pessoal que vai ter que acontecer em algum momento. Mesmo que a pessoa tenha sido batizada só na infância, para que esse batismo seja efetivo, vai ter que existir o dia em que ela tome a decisão. E essa decisão é que nos leva a reconhecer Jesus como Senhor, crendo nele. Crer em Jesus é uma atitude que nos leva a buscá-lo, a segui-lo. É a mesma atitude que converteu os apóstolos, que fez deixar tudo e seguir. Essa atitude tem que estar dentro de nós e esse é o nosso sinal. Porque ao fazer isso, acontece algo importantíssimo para nós, que é a justificação para a presença do Espírito Santo em nós. Bom, depois dessa introdução, que já estava se prolongando, vamos começar então, pegando um último textozinho do capítulo 7 de João. E vamos indo refletindo passo a passo. Vamos com calma, porque os assuntos são importantes. E cada vez mais que a gente... Vou falar a verdade para vocês. Quando nós vamos lendo várias vezes as Escrituras, elas vão se tornando cada vez mais nítidas e importantes. Ela passa a ser algo que vai além da nossa capacidade, né? E aí, então, a gente começa cada vez mais a depender dessa presença do Espírito, e isso é maravilhoso para nós, né? Porque vai colocando a gente em interação com a verdade que é Cristo, conhecendo interiormente, dentro de nós, e isso tudo é sinal da presença do Espírito Santo conosco. Bom, vamos seguir em frente, né? João, capítulo 7, no versículo 47, que foi quando a gente encerrou, dizia assim: replicaram os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Então os fariseus, que eram os doutores da lei, estavam conversando com o povo que vinha falar aquilo que estava acontecendo por meio dessa pessoa que estava andando em Israel, que era Jesus Cristo, né? E eles então estavam exortando o povo, dizendo: porventura também vós fostes seduzidos? Há acaso alguém entre as autoridades, os fariseus, que acreditou nele? Eles estavam dando esses argumentos para as pessoas não estarem ali se entregando a essa nova doutrina que aparecia ali de repente, né? Embora tudo isso estivesse previsto na própria lei, né? Mas eles estavam se recusando a ter essa flexibilidade. Este povo-ilhéu que não conhece a lei é amaldiçoado. Eles estavam energicamente contra, né? Replicou-lhes, contudo, Nicodemos. Vocês lembram quem era Nicodemos? Era aquele doutor da lei também que foi visitar Jesus e recebeu o impacto da palavra de Jesus, né? Jesus anunciou para ele a necessidade de nascer novamente, que é o segredo do cristianismo. O batismo é isso, é nascer de novo. Esse é o novo sinal, né? E Nicodemos ouviu aquilo e aquilo marcou nele, né? Então replicou-lhes Nicodemo, o mesmo que de noite fora procurar Jesus, né? E ele disse o seguinte: condena acaso a nossa lei algum homem antes de ouvir e de conhecer o que ele faz? Então ele já estava meio com o pé atrás nessa história de ir contra aquele homem que estava andando ali com um testemunho tão poderoso que revelava Deus, né? E então as autoridades, todos os outros, responderam-lhes: porventura és tu também Galileu? Porque eles achavam que Jesus viria de Belém, como veio, né? Mas ficavam nessa de que, como ele cresceu na Galileia, que era de lá. Não foram
verificar a fundo, né? Então, porventura és tu também Galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profeta. Então não tinha nenhum registro de profeta vindo da Galileia, né? E voltaram cada um para a sua casa. Bom, aí embaixo eu pus um alerta, né? Atenção ao perigo do orgulho. Nós falamos que esse perigo está em pé aí ainda. Não é só para os judeus, é para nós também. Não vamos pensar que porque a gente começa a entender alguma coisa da Bíblia, começa a crescer, que nós já chegamos lá, né? Paulo mesmo dizia sempre, eu não digo que já alcancei a perfeição, mas eu vou deixando tudo o que passou e sigo decididamente em frente. Tem sempre muito a percorrer, né? E antes de qualquer vaidade, de qualquer situação de conforto, não, eu já sei, saiba que existe um caminho longo pela frente e um caminho árduo que requer despojamento, que requer atenção, que requer o alimento certo, tudo isso que a gente tem falado e tem insistido. Bom, vamos indo aí, né? Então, vamos seguir agora no novo capítulo. Vai começar aí, daí em diante, é uma introduçãozinha, mas vai começar o capítulo 8, né? Vamos ler o que está escrito aí. As condenações definidas na lei estabelecem um castigo proporcional a cada pecado. O que é isso? Existia uma repreensão para cada pecado, ou seja, o pecado era definido pelos preceitos da lei. Aquilo que era contrário aos preceitos era pecado, né? Existiam pecados graves, médios e pecados pequenos, né? Cada um tinha uma espécie de castigo ou algo que tinha que ser feito proporcional àquele pecado que aconteceu. Normalmente era um sacrifício de algum bem da pessoa ou de uma oferta, algo que ele tinha que fazer para quando ele reconhecia o pecado, né? Então, isso era uma maneira de estar atento ao cumprimento da lei. Por que isso era necessário? Por que tinha isso? Nós vamos falar aí. E esse castigo chegava até a condenação à morte, quando o pecado era muito grave. Então, por que era necessário isso? Por quê? O propósito é manter o homem tendente ao pecado, pois o homem, na sua tendência natural, ele escorrega, o pecado é descida, é fácil de ir para aquela direção, né? Ele tende ao pecado, então ele deveria ter uma barreira, uma ameaça de correr o risco de pecar, porque seria repreendido com um castigo, né? Era um castigo mesmo, né? Então o propósito era manter o homem tendente ao pecado sob ameaça, de modo a refrear essa inclinação e reduzir as atitudes de pecado em meio ao povo. Era um povo separado mesmo. Já existia essa seleção ali, né? E é por isso que era o povo preparado para receber o Messias, o Filho de Deus, e queria então, a partir daquele momento e de um fato que ia acontecer na sequência, um fato importantíssimo, que era Jesus ocupando o lugar do pecador, né? A partir desse fato, iria então começar a nova e eterna aliança perfeita, né? Mas até lá, precisava ter esse povo separado, esse povo restrito aos preceitos da lei que eram totalmente justas realmente, né? Pois bem, agora vem uma frase importante aí na sequência, né? Isso também é a introdução do assunto. Jesus, sem pecado, submeteu-se à maior condenação da lei. Qual era a maior condenação da lei? Era a morte, né? Condenar à morte, podia ser por apedrejamento, crucificação, alguma coisa, né? Jesus, sem pecado, submeteu-se à maior condenação da lei, para que, por meio da fé nele, e aqui que nós temos que, isso aí tem que ficar muito claro na nossa mente, né? Por meio da fé, quando você acredita nele, começa a crer que ele
realmente tomou essa decisão por causa de você, por causa de mim, né? Então, por meio desta fé, o homem natural, o homem, qualquer ser humano, possa receber a força de destruir a tendência do pecado em si mesmo. Como é isso, né? Receber a força, uma força para destruir essa tendência. Todo homem tende ao pecado, não está escrito aí? Né? O propósito era manter o homem tendente ao pecado, porque ele é tendente ao pecado, né? E ele tinha aqueles castigos decorrentes de cada gesto pecador para refrear. Mas agora tem um meio de destruir essa tendência, acabar com ela. E esse meio de acabar com essa tendência ao pecado é que precisa estar vivo no cristão. Porque é isso que Jesus veio fazer. Ele veio sem nenhum pecado, submeteu-se à maior condenação da lei, para que por meio da fé a gente possa ter este recurso de destruir a tendência do pecado em nós mesmos. Então vamos em frente, né? Bom, nós vamos entender isso com um exemplo que vai acontecendo aí, com os exemplos que vão surgindo na palavra de Deus. Vai ficar isso cada vez mais claro para nós, né? Lembrando do sinal, antes de entrarmos aí na história da mulher adúltera, né? Lembrando do sinal, é o batismo. O batismo tem dois aspectos, né? O batismo é mergulhar na água, mas também tem um aspecto de levantar-se e aí passar pelo fogo. O batismo é na água e no fogo. Vamos entender isso? Às vezes os católicos, os cristãos, às vezes não sabem claramente e não veem a importância dessas duas etapas, né? O batismo na água representa o quê? Algo que vai lavar, que vai diluir aquela tendência ao pecado, né? A água é para limpar as sujeiras, ou pelo menos vai lavar aqueles pecados que já estão impregnados na gente, né? Esse batismo na água, ele acontece quando a gente toma a decisão de reconhecer-se pecador. Quando você se reconhece pecador, e mais uma vez eu falo do batismo quando é criança. Isso, por enquanto, quando é criança e a criança é submetida ao batismo nas águas, na verdade, quem está tomando essa atitude são os pais da criança. Eles reconhecem que a criança precisa de crescer num meio que mostre para ela que ela é tendente ao pecado e que ela precisa, então, reconhecer isso, essa tendência para poder escapar dela, né? Então, isso é uma parte do batismo. A outra parte é o batismo com o fogo, que é você receber aquele poder, aquela força para destruir o pecado na sua natureza, né? Então, primeiro, Deus quer que a gente reconheça que precisa sair do pecado. Isso é o arrependimento, é o batismo na água, representado pelo batismo na água. Depois, você precisa receber essa força que vai te dar condição de destruir o pecado. Você participa das duas coisas. Nós participamos dessas duas coisas, né? Jesus sofreu a maior condenação da lei, como nós vimos no outro texto, para que isso pudesse se realizar em nós de uma maneira bem suave, que vem da gente reconhecer o nosso pecado morto em Cristo, né? Então, os fariseus trouxeram essa mulher que fora apanhada em adultério, puseram-na no meio da multidão. Vamos continuar no texto, que daí a gente esclarece melhor esse assunto do batismo. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério.
Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. O adultério era um pecado gravíssimo, né? E aquela que se submetesse a isso, então seria apedrejada, né? Que dizes tu sobre isso? Eles queriam checar Jesus. Continuamente, os fariseus e os doutores da lei colocavam Jesus em confronto com a lei. É lógico que Jesus não ia nunca ofender a lei, só que a lei era bem mais ampla do que aquilo que estava dado na primeira aliança, né? Porque não podia ir ao extremo que iria somente em Cristo, né? Então eles perguntaram para Jesus, que dizes tu sobre isso? E perguntavam isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Então Jesus ficou ali, ficou quieto e não respondeu. Vamos ver, e estava escrevendo. Tem muitas coisas que falam sobre isso, a Bíblia não diz o que ele escreveu, nem explica esse gesto. Quem vai nos ensinando todas essas coisas é o Espírito de Deus, né? Então ele estava ali. É lógico que ao fazer esse gesto, Jesus estava esperando algo da parte deles, né? Como eles insistissem, estavam ali insistindo, e aí, como é? Ela foi pega em adultério, vai deixar? Você tem que me dar uma resposta. Insistissem com ele, né? Ele ergueu-se e disse-lhes, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Bom, e continuou escrevendo. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Esse escrever na terra mostrava que ele estava fora do ambiente, ele estava cuidando de algo à parte, para deixar as pessoas na sua própria decisão, na própria decisão de cada um. E foi isso que aconteceu. A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência, eles foram retirando-se um por um, até o último, a começar dos mais idosos. Aqueles que sabiam que tinham caído várias vezes, né? De sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os que te acusavam? A mulher já devia estar ali tremendo, né? Porque estava na iminência de ser apedrejada. E quando viu aquilo, ela deve ter ficado impactada com essa pergunta. Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Ela deve ter respondido até em surpresa, né? Disse-lhe então Jesus, e aí vem a frase pesada, nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Então aqui está o problema, né? Disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Bom, que Jesus não condena ela tem uma explicação. O problema não é esse, né? É vai e não tornes a pecar. Jesus não condenou e tem uma razão para isso, né? Mas o que a mulher precisava é, depois dessa experiência de estar na iminência da condenação, e de estar diante do próprio Jesus, que ela eventualmente não sabia quem era, mas que dele emanava essa presença viva do próprio Deus nele, ela precisaria tomar alguma atitude, né? Mas ela já tinha recebido essa boa palavra, nem eu te condeno. Então vamos vendo isso aí. O que Jesus está dizendo para nós e que a gente precisa guardar? Uma coisa é importante. A lei é algo que é justa em si mesmo, né? Se a pessoa comete um pecado muito grave, ela vai pagar o preço desse pecado e a lei é justa, né? Então, o homem tem o direito legal de exigir o cumprimento da lei. Quando ele dá valor à lei, ele tem o direito. Por isso Jesus não tomou nenhuma atitude
e deixou essa atitude para as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, incitou as pessoas a olharem se elas próprias não tinham pecados, né? E isso que resultou na não condenação. Mas aí tem um outro ensinamento importante também. Eu faço uma pergunta para você que está ouvindo. Se algum dos que estavam ali, vamos dizer, vou levar mais adiante essa pergunta. Vamos supor que essa mulher estava em adultério e o marido dela estava presente ali. E ela foi levada pelos que aprenderam e revelando que ela estava em adultério em adultério, e isso na presença do próprio esposo dela. Vamos supor, isso é eu que estou inventando aqui, não está na Bíblia. Mas se acontecesse isso, será que o marido não pegaria na pedra e atiraria? Bom, para ele também valia a frase de Jesus, se ele tivesse em pecado, né? Mas vamos supor que ele era aquele eminente cumpridor da lei, né? Ele atiraria a pedra, né? Ele seria condenado por isso? Não. A lei falava, era o recurso da lei. Ele seria condenado se ele também tivesse pecado, aí sim. Se ele não fosse o exímio cumpridor da lei. Como ninguém é, né? Mas Jesus deu essa oportunidade. E essa oportunidade, pessoal, vale sempre. É por isso que existe uma frase na Bíblia que diz o seguinte: se alguém tem algo contra você, larga tudo que você está fazendo, vai e se reconcilia com aquele que tem algo contra você. Porque se isso for levado a juízo, vai ter que passar pelo crivo da justiça de Deus. E se passar pela justiça de Deus e ficar comprovado que aquela acusação contra você é justa, você vai ter que pagar a acusação. Seja o que for, seja uma coisa menor ou uma coisa maior. E é por isso que a palavra de Deus, o próprio Jesus, aconselha a reconciliarmos-nos com os outros, para que não aconteça que alguém venha e atire a primeira pedra em nós, né? Com justificativa, com critérios justos, né? Porque senão o homem vai ter que pagar. Lembre-se, tudo que Deus faz é estritamente limitado pela justiça, estritamente, a justiça perfeita, a justiça de Deus, tá? E, portanto, não vai ter contemporização. Nessa frase que eu falei, o Evangelho diz assim: e dali não sairás sem teres pago o último centavo da dívida que você tinha com aquela pessoa que te acusou, desde que a acusação seja justa. Isso está falando lá do juízo final. Então existe algo que pode ser não uma condenação à morte, mas que vai ter que ser pago, né? Então tudo isso é bom a gente ter consciência dessas coisas e aprender a ser aberto ao perdão, totalmente. Mesmo que a pessoa não tenha feito nada por merecer, não vamos guardar o ressentimento. Guardar o ressentimento é guardar a condenação do outro, o dedo apontado para o outro. E isso vale da gente para o outro e vale de outros para nós. Então, da mesma forma com que medirdes, você vai ser medido também, né? Então, esses ensinamentos são tudo importantes, né? Mas ele então tinha dito para a mulher, como ninguém te condenou, no caso dela ninguém condenou, então eu não te condeno. Mas não é que ele deixou ela livre daquele pecado. Ele falou, daqui em diante você não pode tornar a pecar. Ele estava considerando esse momento para essa mulher adúltera como um momento de conversão. Conversão é mudança de direção. Agora você não pode mais voltar a pecar. Eu pergunto, mais uma pergunta para quem está ouvindo. Como que ela podia conseguir isso? Se essa tendência ao pecado já estava amadurecida dentro dela. Se já era grande dentro dela. Aí é que eu vou te dizer,
Nós podemos dar essa resposta com base nas Escrituras e com base nos ensinamentos que a Bíblia vai dando para nós como um conteúdo bem amplo, né? No próprio Evangelho de Jesus Cristo. O que aconteceu com os discípulos quando encontraram Jesus? Deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. Deixaram todas as coisas e passaram a seguir. Aquela mulher, ela, a partir deste momento, teria a oportunidade de deixar tudo e começar a seguir Jesus. Esse é o caminho para não pecar. E esse é o teu caminho e o meu para não pecar. Como é que eu sigo Jesus? Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, eu tenho que ter intimidade com a palavra, eu tenho que estar absorvendo essa palavra a cada dia, ela tem que estar penetrando em mim, nós vamos ver isso neste mesmo assunto que nós estamos tratando, ela tem que ir penetrando em mim, que é a maneira de eu não tornar a pecar. Né? Vamos em frente. Bom, aqui muda um pouquinho o assunto, tá? No texto lá do Evangelho capítulo 8, continuando. Falou-lhes, o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Vamos entender isso, né? Isso era exigido na lei, tá? Se alguém condenasse aquela mulher, precisava ter outro que confirmasse aquilo e os dois terem o testemunho testemunho coerente, não podia ter diferenças entre um e outro porque poderia pôr em dúvida a verdade. Então isso é coisas da lei. Por isso que eu digo que é importante ler a Bíblia como um todo. Nós temos que olhar o Velho Testamento, ver todos os detalhes, porque tem sentidos importantes no cumprimento da verdade definitiva que se cumpriu em Cristo, que é o Evangelho do Novo Testamento, né? João, capítulo 8. Falou-lhes outra vez, no versículo 12 agora, em diante, outra vez Jesus. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então tá aí, ó. Aquele que segue. Por isso que eu disse, aquela mulher tinha uma opção, era seguir Jesus. Se ela seguiu Jesus, então ela encontrou o caminho da vida. Ela terá a luz da vida. A isso os fariseus lhe disseram, tu dás testemunho de ti mesmo. Portanto, o teu testemunho não é digno de fé. Respondeu-lhe Jesus, embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé. Os fariseus argumentaram errado? Não, a lei falava que o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Mas Jesus estava falando que ele dava testemunho dele mesmo e era digno de fé, né? Como pode ser isso? A explicação está na continuação da frase de Jesus. Porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Depois ele explica melhor. Vós julgais segundo a aparência, eu não julgo ninguém. E se julgo, meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho. Então, a explicação está aí. Tudo que ele fazia, ele não fazia sozinho. Então, o testemunho dele é, mesmo pela lei, digno de fé, porque é testemunho de duas pessoas, e duas pessoas supremas, né? Por quê? Comigo está o Pai que me enviou. Então, Jesus falava, eu dou testemunho, mas o Pai que está comigo também dá. Tanto é que os sinais eram pródigos e sinais sobrenaturais, sinais da presença viva do Pai representado pelo Espírito Santo que estava em Jesus, né? Então, comigo está o Pai que me enviou. A vossa lei está escrito, o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Então, Jesus afirmou isso, que o que ele fazia era respaldado pelo Pai, e esse era um modo de se apoiar com certeza naquilo que ele ensinava, porque era digno de fé, né? Bom, eu dou testemunho de mim mesmo e meu Pai que me enviou o dá também. Perguntaram-lhe, onde está seu Pai? Respondeu Jesus, não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, certamente conheceríeis também o meu Pai.
Essas palavras proferiu Jesus, ensinando no templo, junto do cofre de esmolas. Mas ninguém o prendeu, porque ainda não chegara a sua hora. Bom, aqui o que é o ensinamento para nós? Qual é o ensinamento para nós disso tudo? Aquilo que Jesus fazia, ele fazia como homem, aqui neste mundo. Ele nasceu como um de nós, tá? A diferença é que ele nasceu sem pecado, né? E, portanto, ele tinha a presença do Espírito Santo, que era o testemunho do Pai nele, continuamente. Nós não tínhamos isso antes do sinal. Mas depois do sinal, o sinal da nova aliança, nós passamos a ter essa mesma condição, o Espírito de Deus junto de nós. Esse é o batismo com fogo, aquele poder para destruir o pecado, para queimar, como purifica o ouro, como purifica os metais nobres, com o fogo. Esse fogo, esse poder do Espírito Santo está dentro do cristão que creu de verdade em Jesus e reconheceu-se pecador primeiro, né, que é o batismo na água, e em seguida creu em Jesus Cristo, então ele recebe ali, neste momento, o batismo com fogo, que é a presença do Espírito Santo. Esse Espírito passa a andar conosco. É algo tão extraordinário e tão negligenciado. Não sei se eu posso afirmar isso, mas tenho a impressão que a maioria dos cristãos não tem essa noção clara. O Espírito de Deus está com você, está comigo, se nós realmente passamos por aquele batismo de conversão, que não é só na água de reconhecer-se pecador, mas é também no fogo de receber o Espírito. Lembra quando os apóstolos receberam a primeira vez esse batismo se cumpriu? Eles já tinham sido batizados na água por João Batista, mas quando Jesus subiu aos céus e depois voltou e se apresentou para eles, eles receberam o batismo com fogo, as línguas de fogo, e eles começaram a orar no Espírito. Então, a partir dali, o batismo estava completo, é o sinal da nossa nova e eterna aliança, e esse batismo é que nos leva a andarmos nesse mundo como Jesus andava, desde que nós perseveremos nele, que nós o busquemos, porque agora nós temos recursos para isso. Tá? Como que está escrito aí em vermelho na tela? Devemos filtrar nossos julgamentos, seja qual for, tanto do bem quanto do erro, né? Pelo que vemos, isso é o que nós estamos vendo, mas também pela orientação do Espírito de Deus que está dentro de nós, esse testemunho interior. Isso vale para tudo. Quando a gente está lendo a palavra, a revelação que vem da orientação do Espírito. E nós devemos analisar isso. É coerente com a palavra? É a verdade? Está ali? Então, eu vou tomar para mim. E se é algo que eu não tenho, se é algo que eu preciso mudar, então eu tenho que me arrepender e pedir em nome de Jesus, que é o poder, para que esse fogo destrua aquilo em mim que distorce a característica de Cristo em mim. Porque nós somos chamados a ir nos conformando a Ele, cada vez mais nos tornando como Filho de Deus. Então, esse processo é contínuo para o cristão. Nós estamos vendo aqui qual é a importância desse batismo, pessoal. É um sinal extraordinário, é de uma nova e eterna aliança. E nós precisamos ter consciência disso. Mas não é uma consciência de fazer uma festinha na data, de comemorar. Não, é algo seguinte, todos os dias eu devo estar me voltando para essa presença interior que me une a Deus e para o verbo, que é a palavra, que é o próprio Jesus Cristo, de modo que ele vai fazendo com que tudo que eu acho tenho de valor seja substituído pelos valores que o Espírito Santo apresenta. De modo que eu vou destruindo os velhos valores, submetendo-os ao fogo, e ao mesmo tempo abraçando os novos valores que nos dá a direção, que nos dá o caminho de vida. Né? Bom, mas nós estávamos lá no meio das festas dos tabernáculos e as autoridades continuavam os questionamentos. Jesus disse-lhes: Eu me vou e vós me procurareis e morrereis no vosso pecado.
Você vê que o homem nasce no pecado, né? Então, ele está afirmando uma frase que é verdadeira aí. Vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O homem não vai. Não adianta a gente querer se salvar por nós mesmos. E quando eu estou falando para onde Jesus vai, ele vai para a condição de filho. O homem pode até por si só não ser condenado ao lago de fogo, à condenação eterna. Mas ele nunca vai ser filho se ele não seguir a Jesus. Se ele não tomar essa decisão de matar a velha natureza, né? Perguntavam os judeus, será que ele vai se matar, pois diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Ele lhes disse, Jesus respondeu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Então nós nascemos como parte desse mundo e pertencemos a esse mundo. Por isso vos disse, morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Então, morrer no pecado é quando a gente não crê que Jesus é o eu sou. E eles perguntaram, quem és tu? Perguntaram eles então. Jesus respondeu, exatamente o que vos declaro. Ué, mas o que Jesus declarou? O que ele estava declarando que ele era aí? Se a gente prestar atenção nesse texto, Jesus disse o seguinte, por isso vos disse, morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, essa é a palavra, eu sou, pessoal, é o nome de Deus. Javé significa eu sou, é aquele que é eternamente. Deus está antes de tudo, está durante tudo e estará eternamente. Ele é o próprio verbo ser. A existência é Deus. Tudo que existe emanou de Deus. Mesmo a liberdade de decidir se vou separar-me dele e me perder eternamente ou não. Mas tudo que existe saiu de Deus. O cristão precisa saber disso, né? Então, quando Jesus falar, se não crerdes que eu sou, se não creres que o ser, que a nova natureza, que a vida, que a luz, que tudo está em mim, você vai morrer no seu pecado. E vai ser julgado segundo esse pecado, mais rigorosamente, conforme o nível do pecado. Mas tornar-se um ser com Deus é só para aqueles que creem em Jesus e creem de verdade, creem no processo de matar a nossa velha natureza e deixar que cresça em nós a natureza de Cristo. E isso é o caminho estreito que nós temos que seguir, é o caminho de renovação, é o caminho de gerar a vida de Deus em nós mesmos. O recurso é esse que está aí na tela, a palavra de Deus. É ficar lendo essa palavra e buscando as respostas. Você que foi batizado e que creu em Jesus, você tem o Espírito, e o Espírito vai dando a revelação, o entendimento para todas estas coisas, né? Mas continuamos aí no capítulo 8, nos mesmos questionamentos, né? Tenho muitas coisas a dizer, aí é Jesus falando, e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, eu o digo ao mundo. Jesus dava testemunho de Deus, de Jesus Cristo, de Deus Pai. Eles, porém, não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Jesus então lhes disse, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, olha aí de novo, e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Está vendo que os dois são um, e o testemunho que Jesus dá é sempre um testemunho confirmado pelo Pai e pelo Espírito de Deus. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque faço sempre que é de seu agrado. Tendo proferido estas palavras, muitos creram nele. Então você vê que teve os judeus que creram e aqueles que ficaram de fora, né? Então, esses questionamentos acompanharam Jesus durante todo aquele período, né? Mas agora vamos entrar
vamos continuar esse assunto aí, porque ele tem coisas impactantes para nós. Vamos entrar agora num momento importante. Está aí uma antecipação do que vai ser tratado. Pertencer ao demônio versus pertencer a Deus. Bom, vocês lembram quando a gente falou no início que Deus criou todas as coisas, né? Lá quando lemos o livro do Gênesis, né? Então, Deus começou tudo separando a luz das trevas, né? E como que ele separou a luz das trevas? Ele disse, faça-se a luz. Portanto, quando a luz se manifesta, ela define as trevas, né? E as trevas é a ausência de luz. Em resumo, é isso. O que existia antes da luz? Trevas. Trevas é o nada absoluto, é o vazio, né? Então, toda a criação é gerada a partir deste momento. E Deus separou a luz das trevas. E toda a criação está sujeita a essas duas frases que nós começamos o assunto agora. Pertencer ao demônio ou pertencer a Deus. Porque o que representa as trevas é o demônio. E o que representa a luz, o que é luz, é o próprio Deus, né? E Jesus dizia aos discípulos que nele creram. Vamos continuando o texto aí. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Como você pode dizer isso? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bom, aqui é um texto com uma abundância de sentido que são importantes para nós. Sempre né? A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela todo o sentido da existência está contido aí nessas letras, né? E Jesus, então, dizia que eles deviam permanecer na palavra dele, né? E eles rebateram com aquela frase, não, nós somos descendência de Abraão, temos o sinal aqui dos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Então Jesus inaugura a verdadeira escravidão. A verdadeira escravidão é o homem entregar-se ao pecado. Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui para que vocês pensem e respondam, né? A escravidão que aconteceu no tempo das colonizações, né? Era comum acontecer, né? Um povo mais poderoso dominava outro povo e pegava os habitantes e fazia trabalhar para eles. Isso era escravidão, né? E fazia trabalhar para eles em troca de estar vivo, porque se ele era mais poderoso, se ele tinha maior força, tinha maior poder de se impor, o outro tinha que ficar contente de ficar vivo e portanto, para isso ele precisaria servir ao seu novo senhor, né? Essa é o sentido da escravidão. Mas esse sentido é só figura da realidade, porque a verdadeira escravidão é o homem entregar-se a um senhor que é a treva, que são as trevas. E as trevas nos escravizarem. E isso é que é o grande problema. Por isso eu faço de novo, agora eu vou fazer aquela pergunta. O que você acha que aqueles povos iniciais que escravizavam, né, no início das colonizações da colonização do planeta, né?
eles eram... era isso mais grave do que o que acontece hoje em dia? Não, a minha pergunta não está boa. Esquece essa pergunta aí, vou fazer ela de novo. Vamos fazer uma pergunta diferente, né? Primeiro, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia, nos nossos dias, tem mais gente promovendo a escravidão do que naquela época. A escravidão é mais estimulada hoje em dia do que naquela época. É uma coisa para você refletir. Eu estou falando da escravidão mesmo. A escravidão que leva o cara a servir sem recompensa nenhuma, a não ser ficar vivo. Era o que acontecia naquele tempo, né? Mas agora é pior. Agora é pior porque quando você se entrega ao pecado, você não só se torna escravo do pecado, porém perde a vida. É pior, né? E eu digo, hoje em dia tem mais gente promovendo a escravidão do que naquela época. Muito mais. Você olha para tudo que você conhece. Qual é o estímulo? O que está sendo anunciado? O que é exaltado? Se não é os apelos da carne, se não é os apelos da vaidade, se não é o orgulho, até nas coisas boas. Tudo volta-se para isso. Está previsto que seria assim. As trevas estão proliferando, né? E o homem vai se tornando escravo do pecado. Quando a gente prega estas coisas aqui, quando você se volta para a palavra de Deus, quando você reconhece Jesus, quando você começa a se libertar dessas correntes, né? O que está acontecendo? Você vai estar deixando de se entregar ao pecado. E você está se libertando da escravidão, pessoal. Até cheio de gente aí que se acha, nossa, critica aquela escravidão de antigamente, que coisa absurda, coisa que aconteceu, precisamos recompensar isso com coisas de agora, e pega a pessoa que agora estava numa condição semelhante à do escravo e o coloca numa condição muito pior, porque o faz dele um escravo do pecado. Esse é o escravo cuja condenação é, sem dúvida, a morte, que começa nesse mundo e continua para toda a eternidade. Vocês entenderam como é impactante essa pergunta? Hoje em dia tem mais gente promovendo isso. Olha a TV. Olha as TVs aí, as mais populares. É só carne. É só entregar as pessoas ao pecado. Ao pecado. E quando não é isso, é por outro lado. É o orgulho, a vaidade, também é pecado. Então, em todo jeito, o dinheiro, putz, e o dinheiro então? O vínculo que prende a gente em tantas coisas desonestas, que ofendem a verdade, o valor que é dado ao dinheiro, a dedicação, o custo, a vida. Eu vou até deixar essa palavra como encerramento hoje, porque você precisa refletir muito sobre isso. Hoje em dia, e nós estamos chegando ao final dos tempos, cada vez mais o homem está se entregando e está sendo estimulado a isso por vários meios ao pecado e se tornando seu escravo, escravo do pecado, com uma condenação terrível pela frente. Se antigamente aqueles homens que foram escravizados morreram sem conseguir a liberdade nesse mundo, eventualmente eles estão livres de um monte de coisa na outra vida, porque já pagaram o preço dos seus próprios pecados, né? Por aquele fogo que eles passaram. Mas hoje não. Hoje todo mundo está empurrando os meios de influências, estão empurrando as pessoas a uma morte eterna, a uma condenação eterna, a um fogo eterno, né? Então, é uma questão para a gente pensar e se posicionar diante disso
e olhar pelos que estão à nossa volta. Olhar com muita atenção, principalmente os mais jovens, aqueles mais suscetíveis a todas essas coisas. Bom, vamos terminar aqui hoje o nosso assunto e fazemos isso na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, terminamos, Senhor, a nossa reunião de hoje e estamos aqui, Senhor, diante do impacto dessa palavra. É algo que é presente, que está aos nossos olhos, Senhor. Pedimos a sua misericórdia, pedimos, ó Deus, que mais e mais pessoas possam abrir-se à luz e ver, Senhor, estes erros e reconhecer, ó Deus, esse mecanismo que move o mundo e que tende as pessoas a estarem presas a todos estes valores falsos, o dinheiro em si, as libertinagens, as vaidades, o orgulho, todas estas coisas. Senhor, que cada um possa ver isto, que essa palavra seja útil para isso, Senhor. Que mais e mais cristãos possam anunciar essa situação vigente e as pessoas possam reconhecer que há um caminho, o mesmo caminho que aquela mulher adúltera teve a oportunidade de seguir, é ir para Jesus. Ir para Jesus, reconhecer a verdadeira luz e com ela dissolver toda a treva. Em teu nome, ó Altíssimo. Amém. E estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.